Romanos 12, 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Versículo 6. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Pai, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus perfeito. Na verdade, Tu és o Deus único, Criador dos céus e da terra. Tu és aquele que decidiu nos formar, e o Senhor nos fez de uma maneira maravilhosa. O Senhor trouxe a cada um de nós, ó Pai, toda a condição para que vivêssemos uma vida abençoada. Eu peço a Ti que nesta hora Tu venhas, ó Deus, falar com cada um que aqui está. Que Tu possas envolver Teus filhos e as Tuas filhas numa unção celestial. E que a Tua graça seja abundante, que a Tua bênção seja real em nossas vidas, no nome de Jesus. Será que podemos viver bem no mundo no qual estamos inseridos? Será que dá para ter uma vida boa, uma vida que venha trazer satisfação pessoal? Será que nós podemos alcançar aquilo que desejamos e sonhamos, mesmo em meio às dificuldades da vida? Você que está aqui no templo, você que está aí em casa participando, eu digo a você que é possível termos uma vida abençoada. Nós podemos deixar pensamentos derrotistas para trás e podemos caminhar de uma maneira diferente, procurando e encontrando o caminho da bênção do Senhor. Você não tem que se conformar com a derrota, com o fracasso. Você não tem que olhar para as circunstâncias da vida e pensar que são as circunstâncias em torno de nós que haverá de nos dirigir, porque isso não é verdade. Interessante esse texto, eu estava meditando, pensando acerca desses versículos. A gente prega muito o versículo 1 e 2, a partir do 9, mas não se prega. Eu não quero exatamente aqui tratar da unidade, ainda que o texto é muito enfático acerca da unidade do corpo, acerca daquilo que cada um pode e deve fazer, como realizar ou deixar acontecer em nossas vidas
tudo aquilo que Deus propõe para nós. Eu quero fazer uma leitura aqui, que nós podemos ter uma vida boa, dentro desse texto, que nós podemos ter uma vida abençoada, que nós podemos viver bem. Quem quer viver bem? Levanta a mão, diga: eu quero. Eu também quero. Então vamos lá, com base nesse texto sagrado, vamos meditar. Diga assim: viva bem a vida. Mesmo com a máscara, olha para a pessoa que está do seu lado, os olhos dá para ver, e diga assim: viva bem a vida. Alguém diz assim: eu estou de bem com a vida. Quando uma pessoa fala que está de bem com a vida, está querendo dizer que está vivendo bem. Mas será que tem gente que está de mal com a vida? É possível. Tem pessoa que vai vivendo mal e se acostuma com essa vida difícil, complicada. Mas a Bíblia toda nos leva a pensar na possibilidade de vivermos bem. Aí eu estava meditando, o texto sempre nos possibilita algumas interpretações. Então eu quero usar esse texto sagrado para que meditemos sobre viva bem a vida. Em primeiro lugar, diga assim: pensando com moderação de si mesmo. O versículo 3 diz: porque pela graça, pelo favor que me foi dado, ou a graça que foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse versículo aqui parece mais uma cobrança do que um incentivo, mas a minha leitura nessa noite não é exatamente de uma cobrança, ainda que a palavra sempre cobra a gente de alguma coisa. Para a gente viver bem, a gente tem que entender a nossa vida pessoal. Nós temos que entender o propósito de Deus para conosco aqui na terra. Nós temos que compreender claramente aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele enfatiza, nos 2 versículos anteriores, vai falar de uma nova vida, uma vida diferenciada. E quando ele fala, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense além. Não pense além. Não pense além a não ser, pense segundo a medida da fé que Deus repartiu. O que eu estava pensando nesse texto? Que nós devemos olhar para dentro de nós e devemos entender o propósito de Deus para com o nosso viver. Nós precisamos pensar assim: o que o Senhor tem para mim no mundo? O que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para viver bem? Para viver uma vida equilibrada, satisfeito. Deus quer que vivamos bem. Eu me lembro quando eu era bem jovem, eu sempre gostei de caminhar, eu fazendo minhas caminhadas, muito jovem, eu pensava: o que Deus tem da minha vida? Não tinha a menor ideia, né, do que Deus teria. Mas eu ficava pensando: o que Deus tem para mim? O que eu serei lá na frente? Todo mundo pensa assim, especialmente adolescente, chega ali na juventude. Mas eu estava meditando esse texto, queridos. Eu estava pensando assim: para a gente viver bem, a gente tem que pensar com moderação sobre nós mesmos. Aqui parece uma cobrança, está dizendo: não se exalte, não pense além, não fica pensando muita coisa.
Mas eu não vejo esse texto exatamente como uma cobrança. Eu vejo esse versículo como uma bênção para nós. O que Paulo está dizendo na unção do Espírito Santo, que a gente não deve pensar sobre nós mesmos de maneira moderada, ou seja, não devemos cobrar demais de nós mesmos. É isso. Se você fizer uma leitura, e eu estava meditando nesse texto no meu escritório em casa, em consagração, e eu pensando, ó, não pense de si mesmo além do que convém. Além do que convém. Porque se a gente começa a pensar muita coisa, ó, Deus quer isso de mim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que produzir muito, eu tenho. Sabe o que vai acontecer? A gente não vai conseguir produzir tudo isso. E a gente vai começar a se cobrar demais. Você sabe qual é a pessoa que você mais cobra nesse mundo? Você mesmo. Ainda que você cobre os outros, isso está errado, faça isso. Mas nós temos uma cobrança dura para conosco. Se o negócio não dá certo, eu falo, eu fiz tudo errado, puxa vida, eu não devia ter feito assim, eu não orei como devia, eu não agi, não deu certo, porque as coisas são assim. A gente acerta, erra, mas muitas vezes a gente não pensa com moderação, a gente pensa que vai acertar tudo. Tem um pregador norte-americano que ele é pastor de uma mesma igreja a vida toda, 30 e tantos anos, Rick Warren, e ele escreveu um livro é muito grande, até para ler o livro dá desânimo, quando você vê quantas folhas tem o livro, mas é excelente o livro dele, Uma Igreja com Propósito, ele vai falar sobre a igreja, e ele começa o livro dizendo o seguinte, eu poderia escrever um livro com muito mais páginas, de tudo aquilo que eu tentei fazer e não deu certo. Aqui são coisas que eu fiz e deu certo. Mas eu poderia ter escrito muito mais coisas que não deram certo. Então, se nós queremos viver bem, a gente tem que pensar com moderação. A gente não pode se exaltar. O texto também esclarece isso. Se você se exalta, ninguém te aguenta. Se você não pensa com moderação, você tende no trabalho cobrar muitos outros, em casa cobrar muita família, na igreja cobrar. Então, se a pessoa não pensa com moderação de si e imagina, que é uma pessoa superior àquela que é de fato, a pessoa também acaba tendo um contato complicado com os outros. Mas eu vou dizer uma coisa, a pessoa que mais vai sofrer com isso é você mesma. Quando a gente cobra muito da gente, a gente sofre. Tem pessoa que vai fazer uma coisa em casa, não deu certo, a pessoa fica amargurada, eu queria ter feito isso, não deu certo. Não deu. Você tem que botar uma coisa na cabeça, aquilo que você tentou fazer, não deu. Vamos em frente, vamos caminhar. Amanhã você vai conseguir. Então a gente tem que pensar sobre nós com moderação, tem que pensar, Deus, pela sua graça, Ele tem me dado algumas coisas, ótimo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer aquilo que eu posso, aquilo que eu entendo que eu devo fazer, mas o que não deu certo, não deu. Não fica cobrando muito de você mesmo. Tem pessoa que vai deitar, e quando deita à noite não dorme, fica pensando, puxa, que dia, eu fui lá, eu fiz aquilo, eu falei o que eu não devia, eu fiz o que, não faça isso. Pare de cobrar demais de você mesmo, pare. Tem pessoa que está passando uma crise e fala, eu sou o culpado, pare, isso é coisa do inimigo na tua vida. Quando vier um pensamento dele, faz, sai capeta, é verdade. Por que tanta cobrança? Por que a gente é tão duro com a gente mesmo? Não é mesmo? A pessoa pode não admitir para os outros, para não ter maiores problemas. Mas há uma tendência da gente cobrar demais. Pense com moderação. Você tem que pensar o seguinte, olha,
Eu sou o que eu sou. Deus que falou isso, eu sou o que eu sou numa outra interpretação. Mas você é o que você é também. Deus te fez assim, você é singular, você não é igual a ninguém. As tuas digitais não são iguais às digitais de ninguém no mundo. Isso mostra que você é única pessoa. Você que tem essa característica, você que tem esse jeito. Você pode parecer com alguém de alguma maneira, mas você é você. E você faz o que dá para fazer. Você constrói o que consegue construir. Se você não conseguiu fazer algumas coisas que desejava, tá bom. Outras você conseguiu. Não dá para ter um carro novo, compra um usado. Não dá para ter uma casa própria, pelo menos tem o dinheiro para o aluguel. A pessoa tem que viver. Tem gente que não consegue viver bem a vida que Deus lhe deu, porque a pessoa se cobra e vai cobrando, e o potencial daquela pessoa vai diminuindo, a pessoa vai se sentindo menor. Não faça isso. Se você quer viver bem a vida, não cobre muito de si próprio. Tem que cobrar um pouco, sim, não pode ser relaxado, não pode deixar de fazer o que você deve fazer. Mas pense com moderação. Você fala, eu sou assim, Deus me fez assim, está ótimo, eu estou cumprindo meu papel aqui no mundo, eu estou fazendo o que eu posso, mas não cobre muito. Tente fazer as coisas, se deu certo, aleluia, se não deu certo, aleluia também. Não cobre muito de si mesmo, leva a vida de uma forma diferente. Seja uma pessoa feliz em meio às circunstâncias, ainda que negativas, ainda que problemáticas. Vai tentando. Tudo aquilo que tentaram fazer no mundo e é bom, foram inúmeras tentativas. Vai tentando fazer o teu melhor, mas tranquilo. Queridos, nós temos que aprender a viver tranquilos. Levantar de manhã e falar, aleluia, estou respirando, glória a Deus nas alturas. Sentou à mesa, tem comida, fala, graças a Deus que eu tenho essa comida e abençoa. Se você tem um carro, fala, que bom ter esse carro. Tem gente que fala mal do próprio carro. Chega, esse carro não vale nada. O carro fala, o que eu tenho a ver com isso, com o teu problema? Fica feliz com o carro. Se você não ficar feliz com o carro que você tem, você é infeliz. Mas se você olhar com bons olhos, você vai ser, a tua casa, o teu apartamento, chega lá e fala, que bom que eu tenho essa moradia. Você tem que gostar do sofá que você senta, da cama que você dorme. A gente tem que aprender a viver bem. Não fica pensando naquilo que o outro tem, porque você não sabe do problema que o outro tem também. Pensa sobre você mesmo, olhe para dentro e comece a dizer, eu vou ser feliz. Aplauda Jesus. Viva bem a vida. Diga assim, valorizando a função do próximo. Olha aqui o versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, gente é o que mais tem no mundo, igreja também, mas nem todos os mesmos membros têm a mesma função. Cada um tem uma função, não tem a mesma, diga assim, a mesma função. O 5 diz, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui é uma palavra que leva muita gente a pregar sobre a unidade, mas não é isso que eu quero enfatizar nesta noite. Eu quero que, além de você pensar com moderação de si mesma, eu quero que você valorize a função daquelas pessoas que estão juntas de você. Valorizar. Se a gente quer viver bem a vida, nós precisamos valorizar quem Deus colocou do nosso lado. Isso tem a ver com o lar, tem a ver com a igreja, tem a ver com o trabalho,
Tem a ver com tudo. A gente sempre tem alguém próximo de nós, não é verdade? Então, Paulo, ele está dizendo, nós somos membros uns dos outros. O que ele quer dizer com isso aqui? Nós precisamos aprender a usufruir daquilo que o outro tem para nós. Nós somos membros. O nosso corpo, as minhas mãos não podem desprezar os meus olhos. Os meus olhos são nobres, membros nobres. Não pode desprezar os pés, porque se os pés não levar, os olhos não conseguem caminhar sem os pés. A boca é muito utilizada, até mais do que devia, né? Para comer e tantas coisas. Mas a boca tem que valorizar o outro. Porque cada membro do nosso corpo tem uma função especial. E cada membro vai ajudando o outro membro, ou os outros membros. Então, se a gente quer viver bem, nós precisamos valorizar a função do outro. Márcio e o pastor Adilson são casados, e faz tempo já. Se o pastor quer viver bem a vida, ele tem que valorizar o que a mulher fez na vida dele, o que a mulher significa para ele, o que a mulher é no dia a dia para ele. Se você quer viver bem a vida, você tem que extrair de dentro da tua casa o melhor. Olhar para a mulher, olhar para o marido e falar assim, o que eu posso tirar de bom na função que essa pessoa está exercendo junto a mim, para que eu viva bem. Tem pessoa que tem dentro da casa um tesouro, e trata como uma coisa qualquer. Tem pessoa que está bem casada ali, feliz da vida, mas não consegue entender a função especial daquela vida para com ela. E muitas vezes quer viver de uma maneira individualista. Tem pessoa que só pensa nela mesmo. Só pensa, olha, eu quero ser feliz, ponto. Não. Você pode viver bem, fazendo o que faz. E você pode viver melhor ainda, tendo para você o benefício de quem está junto de você. Essa pessoa tem uma função. A mulher que Deus te deu vai cuidar de você de alguma maneira, vai estar ali no dia a dia, fazendo uma coisa. Você tem que valorizar isso. O marido que Deus te deu há de suprir necessidades emocionais, pessoais na tua vida. Mas você precisa entender que Deus está usando aquela pessoa para te ajudar. Muitas vezes a gente acha que aquela pessoa está atrapalhando. Será que está? Pode observar, quando morre alguém, a viúva, o viúvo chora muito. Por que chora? Porque aí vai dizer, puxa, eu era feliz e não sabia. Mas aí já era, é até bom não chorar não, tem que aproveitar a presença da pessoa. O filho aproveitar a função do pai e da mãe na vida. O pai e a mãe aproveitar a função do filho. O filho, a filha pode ajudar demais em algum sentido. Lá no trabalho, você não pode olhar no trabalho para as pessoas como competidores teus. Você tem que dizer aqui, cada um tem uma função. Na somatória das funções, todos seremos beneficiados. Deus quer que aproveitemos os benefícios que as pessoas que estão conosco podem nos dar. E na igreja? Tem pessoa que olha na igreja e pensa, essa pessoa não gosta de mim, aquela pessoa não me serve, eu não gosto do jeito. Não, você tem que tirar o melhor de cada um. Você tem que olhar para uma pessoa e pensar assim, essa pessoa, a função dela na minha vida é importante. Se uma pessoa chega para você e te cobra alguma coisa, você fala, ela tem a função de me exortar. Aqui é o dom que vai aparecer. Essa pessoa quer me ajudar. Um dia alguém foi e entregou uma palavra profética. Está aqui a profecia.
E a pessoa falou assim: olha, esse profeta não gosta de mim. Aí eu falei: mas por que não gosta? Mas ele só me entrega palavra me cobrando. Eu falei: está te ajudando, meu filho, está te abençoando. Tem pessoa que não consegue usufruir aquilo que Deus colocou do lado. De repente na igreja Deus tem colocado cada membro para te ajudar e você não consegue entender. Nós entendemos bem palavras de elogios, mas muitas vezes uma palavra que nos cobra pode ser mais bênção para nós do que um elogio. Nós precisamos valorizar a função daquela pessoa que está próxima de nós, e precisamos extrair. Se queremos viver bem, extraia o melhor de cada um, vai tirando o melhor de cada um. Está na igreja e pensa: o que eu posso ajudar e ser ajudado? É isso. Eu posso ser bênção e ser abençoado. Lá no trabalho seu secular, você fala: eu posso aqui fazer isso de bom, eu vou contribuir para o êxito aqui do nosso setor de trabalho. Mas também você fala: o que eu posso aproveitar de cada um? Porque cada um aqui tem algo a somar com aquilo que eu entendo. Então, nós precisamos extrair a função. Dentro de casa, mais ainda. Você tem que pensar: o que eu posso fazer para ajudar a pessoa ou as pessoas que vivem comigo? Mas o que eu posso entender que Deus está usando dessas pessoas para me ajudar? Tem casal que briga quando Deus está usando um para abençoar o outro. A pessoa chega e fala: não faça dessa maneira. A pessoa vai fazer. Brigou. E ela abençoa aquela palavra. Então nós precisamos aprender a extrair o melhor de cada um. Se queremos viver bem, nós precisamos fazer desta maneira. Queridos, não conseguimos extrair coisas boas dos outros quando essas pessoas têm tanta coisa boa para nós. Se você pensar só no teu casamento, quanta coisa boa que essa pessoa tem para te dar. Um dia você pode ficar sozinho assim, fazer uma relação. A gente tem mania de procurar os defeitos de quem convive com a gente, porque é fácil. Se você convive com alguém, você vai achar defeito, é lógico. Você está convivendo no dia a dia. Mas tenta-se um dia, de maneira sincera, e pensar: o que essa pessoa em casa está fazendo, e isso que está fazendo tem me ajudado. Anota, fala assim: o que essa pessoa tem feito? Pensa aí numa semana, quem sabe, o que essa pessoa fez para mim nessa semana. Não vai pensar em coisa ruim, pensa naquilo que a pessoa fez, e Deus usou aquela pessoa com uma função especial para te ajudar. Faz uma relação, escreva no papel: olha, essa pessoa fez isso, essa pessoa falou aquilo, essa pessoa cuidou de mim, essa pessoa fez. Você vai se surpreender com todo o benefício que Deus está te concedendo por meio da função de alguém que está do teu lado. E aí você começa a viver bem. Porque quando você começa a entender que não está sozinho, que há uma interdependência. O pastor Hermes, na mensagem de hoje, de manhã, ainda falou alguma coisa sobre isso, uma das divisões. Quando a gente entende que um depende do outro, e na somatória de um todo, sabe o que acontece? A gente vai se enriquecendo de bênção, e nós vamos tendo mais e mais. Eu sozinho consigo fazer algumas coisas, eu e a esposa conseguimos muito mais, eu, a esposa, os filhos mais ainda. Como pastor, eu consigo realizar aquilo que Deus me capacitou, mas com a igreja eu posso mais. Você tem que pensar dessa maneira. Use a função de cada um para ser bênção na tua vida, e você vai viver bem. Aplauda Jesus.
para encerrar essa mensagem, viva bem a vida, diga assim, utilizando a capacitação divina. Olha aqui, versículo de 6 a 8, tendo diferentes dons segundo a graça, o favor, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Aqui, irmãos, Paulo está tratando dos dons espirituais, mas quando eu estava meditando aqui, Deus nos concede dons espirituais, mas Deus também já nos concedeu dons naturais. Quando nascemos, e esses dons naturais vão ser usados aqui. Tudo isso, Deus dá uma outra forma, na questão espiritual, mas tudo aquilo que temos, desde e quando nascemos, é importantíssimo. A gente nasce, obviamente que o primeiro ano da vida, ninguém se lembra do que aconteceu, mas depois de um tempinho ele começa a se lembrar, e depois o tempo vai passando, a pessoa começa a pensar, e vai entendendo que tem alguns dotes naturais, que já tem uma capacitação. Aí a pessoa começa a estudar, começa a se relacionar, começa a ir à igreja, vai à escola, vai à igreja, aquela capacitação natural, ela vai ganhando uma forma melhor, aquilo vai melhorando. Quando a gente vem à igreja, a gente melhora os dons naturais. Quando a gente vai numa escola secular, a gente melhora os dons naturais. Quando a gente interage com pessoas que têm alguma coisa para nos dar, a gente enriquece os dons naturais. E na igreja depois, a gente começa a receber dons espirituais. É óbvio que a profecia só é espiritual, mas a capacitação, o equilíbrio que nós temos, pessoalmente falando, ajuda o profeta. Paulo vai dizer lá nos Coríntios que o profeta, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então ele quer dizer o seguinte: a pessoa tem que ter sabedoria até para ser usada por Deus. E aqui nos outros dons, e vai falar no ministério, e vai falar aqui do ensino, e vai falar aqui da exortação. Exortação não é uma simples cobrança, é levantar alguém que não está bem, ainda que para levantar é necessário cobrar algumas coisas. Contribuição, a contribuição, ela é espiritual, mas é natural também. Presidir alguma coisa é espiritual, mas também natural. A pessoa já aprende. Exercer misericórdia é socorrer o aflito. Aqui Paulo coloca como um dom espiritual, obviamente em cima do dom natural. Tem pessoa que é ímpia, nunca entrou numa igreja e consegue ajudar o próximo. Então, o que nós devemos pensar aqui? Nós devemos utilizar toda a capacitação que o Senhor nos concede. Você veja ali os dons, e você vê aí a capacidade. Queridos, eu estou nessa última parte da mensagem, a última divisão. A gente é muito capacitada. Você tem muita capacidade. Muita. Muita. Você é uma pessoa muito melhor do que pensa ser. Pastor, o senhor falou para pensar com moderação. Com moderação. Moderadamente você é muito capacitada. Você tem uma capacidade extraordinária que Deus te deu. Você tem muita capacidade. Você tem uma inteligência que pode ser usada para o teu crescimento pessoal. Mas você é inteligente. Você tem força física. Você tem agilidade, você consegue fazer coisas maravilhosas quando quer. Nós somos muito capacitados por Deus. Em suma, tudo vem de Deus. O dom é natural, mas é natural dado por Deus. Quando falo natural, porque todo mundo
quando nasce, já nasce com uma capacidade elevada. Elevada. Você pode prestar atenção, tanto o ímpio quanto o cristão, ele tem a capacidade. Isso mostra que Deus concedeu. A pessoa é capaz, tem muita capacidade. E quando a gente se aproxima de Deus, e a gente se envolve com os dons espirituais, a junção de dons naturais com dons espirituais, faz de nós pessoas altamente capacitadas. Você tem muita condição, você pode mais do que imagina, você pode, nós temos isso. Nós ficamos vendo assim, tem certas pessoas que passam a ocupar determinadas funções tão complexas, e imagina que não tem condição. Tem. Quando o presidente Bolsonaro foi eleito, eu fui assistir a primeira entrevista dele, e ele falando ali que nasceu no interior do estado de São Paulo, trabalhou ali na área rural, a família tinha ali alguma coisa, mas uma vida simples. E ele na entrevista demonstrava muita simplicidade por aquilo que aconteceu com ele lá junto aos pais. Era uma vida simples. Ele conseguiu entrar no exército e fez uma carreira interessante. Chegou a capitão, não é isso? Capitão. E não é fácil chegar onde ele chegou. É uma carreira importante. Mas eu estava prestando atenção, ele foi crescendo ali na vida. Quem sabe lá atrás ele imaginava, não tem a menor condição de ser um capitão do exército. Mas tinha condições, tanto é que ele foi. Ele resolveu ser político é complicado, resolveu. Foi vereador 2 anos, depois foi deputado federal 28 anos. Quem sabe alguém dizia, você tem condições? Não tem, como é que eu vou ser um deputado? Eu vou ter que fazer discurso, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo outro. Mas ele foi chegando, a capacitação natural dele já o conduziu àquilo. E um dia alguém falou, você pode ser o presidente. Ele deve ter dado muita risada no primeiro momento. Mas era o presidente. Eu estava assistindo a entrevista, ele chegou à presidência da República. Você vê, uma pessoa simples, do interior do estado de São Paulo, depois morou no Rio a maior parte da sua vida por causa do exército. Ele chegou à presidência da República. Então, o que aquilo me chamou a atenção? A pessoa tem muita capacidade e não imagina o que tem. E quando essa capacidade é envolvida com os dons espirituais, essa pessoa pode ir muito além. Mesmo não se cobrando muito, mesmo vivendo com moderação, ela vive com moderação, ela usa a função das outras pessoas na sua própria vida, e depois ela utiliza essa capacitação, a gente utiliza muito pouco a nossa capacidade. Você é muito capaz, você é melhor do que pensa, muito melhor do que pensa. Nunca pense assim, eu não posso fazer aquilo. Pode. Se Deus colocar nas tuas mãos, pega o que você pode. Deus te fez uma pessoa capaz. Quando Paulo vai enfatizar esses dons, ele mistura ali dons naturais com dons espirituais, obviamente dando espiritualidade aos dons naturais. Mas você é capaz, você tem dons naturais, você tem dons espirituais, você tem condição de fazer mais do que imagina, e você pode viver bem se pensar assim. Se você não pensar assim, você não vai viver bem, você vai se jogar para baixo.
Você vai se apequenar diante dos desafios da vida. Mas se você entender que você é uma pessoa capacitada por Deus, desde o seu nascimento, você vai conseguir ser bênção e abençoar e ser abençoado. E você vai viver bem. E sem se cobrar muito, deixa acontecer. Não fica cobrando muito de você. Já pensou um médico, antes de estudar medicina, se pensar assim, eu quero ser médico, eu quero ser um cirurgião. Se começar a pensar, como é que eu vou fazer a cirurgia? Vai pirar. Nem entrou na faculdade, não dá para pensar. Durante a faculdade, ele começa a pensar assim, eu acho que eu consigo. Mas depois de formado, Maria Gabriela, você vai saber, a pessoa vai entender ali, eu posso. Eu fui dotada ou dotado por Deus de forma natural, e agora eu tenho a unção do alto. Você pode. Não tenha medo da vida, não tenha medo do futuro, não tenha medo das circunstâncias negativas junto a você. Você pode mais, você pode, você tem condições, você é uma pessoa habilitada para fazer coisas extraordinárias. Você pode, você vai fazer. Utilize-se da capacitação divina. Deus te capacitou. Você é especial para Deus e aqui neste mundo. Pense com moderação sobre você, no sentido de não se cobrar muito. Utilize a função do próximo em sua vida, valorize isso e utilize tudo aquilo que está dentro de você. Utilize a tua capacidade, utilize a tua condição de vida. Me canta, Zaya Sheminicanda. Viva bem a vida, viva bem a vida, viva bem. Fique de pé.